Fala galera, beleza aí? Eu espero que sim. Você já sabe, né? Eu sou o professor Léo, esse é o nosso canal Exatas Humanas. Tá chegando aí para quem vai fazer agora em 2022 a prova da UBMAP, né? A primeira fase aí no dia 7 de junho. E nós estamos fazendo aqui no canal uma série de lives, né? E hoje um vídeo aqui também, tratando um pouquinho de alguns assuntos que costumam aparecer na prova da UBMAP e que tem chance de aparecer agora nessa primeira fase também, tá? Hoje eu queria tratar com vocês aqui um pouquinho das questões que envolvem a área de álgebra, né? Nós fizemos aí uma live falando sobre números, lógica, vamos ter uma live sobre geometria também, mas eu queria nesse vídeo comentar como é que aparecem os conteúdos de álgebra e nesse vídeo falar particularmente do nível 1, tá? Você está chegando agora, curte o vídeo aqui, compartilha com outros colegas aí que você conhece do sexto, sétimo ano, com professores também, para esse vídeo poder ajudar mais pessoas. Nossa ideia é sempre compartilhar conhecimento com todos vocês, tá? Muito bem. Quando a gente fala da área de álgebra no nível 1, alguns de vocês que já têm um irmão, alguma coisa, devem falar assim: nossa, mas é aquele negócio com letras e tal, com equação, eu não sei fazer, né? Como é que vai cair isso aí na prova? Vocês vão ver aqui pelas questões, pessoal, que assim, a área de álgebra é uma área de conhecimento dentro da matemática muito grande. E o que costuma aparecer nas provas aqui, principalmente do nível 1, do sexto e sétimo ano, não é essa álgebra que envolve cálculo com variáveis e tal, é um pouco do pensamento que dá base para o estudo da álgebra. Então, o que aparece aqui na prova são coisas relacionadas com equivalência entre grandezas, entre quantidades, relações entre conjuntos, a questão também aqui de você ter uma correspondência no sentido de proporcionalidade entre uma grandeza e outra. Então tem muito disso, vocês vão perceber aqui nas questões. A gente pode usar algumas letrinhas aqui no sentido de incógnitas para representar um valor desconhecido ou uma variável? Podemos, mas esse não é o objetivo prioritário das questões na UBMAP. Então, por exemplo, essa questãozinha aqui, ó. Um garrafão cheio de água pesa 10,8 kg. Se retirarmos metade da água nele contida, vai passar a pesar 5,7 kg. Quanto pesa em gramas esse garrafão vazio? Então, olha que interessante. Se a gente fizer um desenho, eu sempre falo para a galera, faz um desenho para representar o que você está lendo, aquilo que você está imaginando, né? Imagina aqui um garrafão, vamos colocar ele numa balança aqui, ó. Uma balancinha de prato, assim, para a gente equilibrar o que tem dos dois lados, como se fosse uma gangorrinha aqui, ó. Tá vendo lá? Vamos representar assim. Então ele está falando que esse garrafão de água aqui, ó, cheio de água aqui dentro, né? Água. Ele pesa equivalente aqui a 10,8 quilos, 10 quilos e 800 gramas, certo? Para não ter que desenhar a balança, vamos falar então isso aqui, ó, que o garrafão aqui, cheio de água, ele é igual a um peso de 10,8, certo? Quando ele fala para a gente que ele vai retirar metade da quantidade de água que tem aqui, a gente não sabe quanto é metade da água que tem aqui. Então vamos escrever, por exemplo, que esse garrafão de água, tá vendo aqui, ó, mesmo garrafão. Mesmo garrafão. Se a gente pegasse esse garrafão cheio de água e a gente tirasse metade da água, vamos representar metade da água com a letra M, só para representar que a gente está tirando metade da água que tem lá. Aí ele fala que isso aqui vai ficar pesando 5,7 quilos. Se eu pegar o garrafão e tirar metade da água, vai pesar 5,7 quilos. Bom, galera, tem uma coisa interessante, né, que acontece aqui, que é o seguinte, ó. Na matemática, quando a gente tem uma igualdade aqui, por exemplo, ó, eu tenho 3 mais 5, e isso aqui, que é 8, vale a mesma coisa que 2 mais 6. Tá vendo aqui? Isso aqui é uma igualdade verdadeira, não é? Tem 8 desse lado e 8 desse lado. Se a gente pega, por exemplo, numa igualdade matemática dessa, e a gente subtrai a mesma coisa dos dois lados da igualdade, por exemplo, se eu falar, eu vou tirar 2 daqui e vou tirar 2 daqui. Percebam que se você tinha 8 e você tirou 2 desse lado,
e aqui você tinha 8 e você tirou 2 desse lado, você continua com uma igualdade verdadeira, tá vendo? Porque é como se você tivesse 6 desse lado e 6 desse lado aqui da igualdade. Então, se você subtrai a mesma coisa dos dois lados da igualdade, se você acrescenta a mesma coisa dos dois lados da igualdade, se você multiplica os dois lados pela mesma coisa, ou se você divide os dois membros aqui da igualdade pela mesma coisa, a igualdade continua verdadeira. Então, se a gente pensar assim, ó, foi tirado metade da água que tinha no garrafão, e isso ficou pesando 5,7 quilos, significa que o que foi tirado aqui do 10,8 para ficar com 5,7 é exatamente a metade da água. Porque é como se você estivesse falando assim, ó, eu tirei metade da água de um lado, se continuou igual, significa que eu tirei a mesma coisa do outro lado da igualdade. Então significa que o que fez a diferença do peso que tinha antes para o peso de agora é a água que foi tirada, a metade da água. Então, se a gente fosse pensar quanto pesa essa metade da água que foi tirada, é exatamente essa diferença aqui. Então, se a gente fizer 10,8 subtraído de 5,7, para a gente descobrir qual foi a diferença, quanto foi tirado aqui, ó, isso aqui vai dar para a gente 5,1 quilos. Então, isso leva a gente a pensar que metade da água que foi tirada pesa 5,1 quilos. Beleza? Sabendo disso, pessoal, o que acontece? Ele está perguntando para a gente quanto pesa em gramas o garrafão vazio. Porque o garrafão vazio sem água nenhuma tem alguma massa ali também, né? Então, assim, se a gente pensar que a gente tinha, bom, o garrafão cheio de água, certo? Cheio de água. Ele pesava 10,8 quilos. Se a gente tirar duas metades de água, ou seja, se a gente pegar o garrafão, imagina que o garrafão agora vai ficar vazio, porque a gente vai tirar metade da água e vai tirar a outra metade da água. É como se a gente estivesse falando o seguinte, que para isso aqui continuar igual, a gente estaria pegando o peso do garrafão cheio de água, tirando metade da água, que a gente sabe que pesa 5,1, e tirando metade da água de novo, que a gente sabe que pesa 5,1. Então significa que o garrafão vazio, ele vai pesar a mesma coisa que 10,8 e tirar as duas metades de água. As duas metades de água dá 10,2 quilos, tá vendo? Então, 10,8 quilos. Se a gente tirar 10,1 quilos, vai sobrar 0,7 quilos. Então, o garrafão vazio vai pesar 0,7 quilos. Como as nossas respostas ele não estão na forma decimal, é porque ele perguntou quantos gramas vai pesar o garrafão vazio. E aí o 0,7 quilos, ele é 7 décimos de 1 quilo, que no caso são 1.000 gramas, né? Então, se a gente dividir 1.000 gramas em 10 pedacinhos, dá 100, e 7 vezes 100 dá 700 gramas. Então, por isso que a opção é a alternativa D. Então, olha que questão legal que usa essa relação de equivalência que a gente tem ali na igualdade, né? É bem interessante. A gente usou a letrinha M para representar a metade da água, mas poderia ter usado qualquer coisa, não necessariamente estou fazendo um cálculo algébrico, tá? Então, essa é uma questão que eu achei aqui muito interessante para a gente conversar. Uma outra questão aqui, ó. Olha que legal. Pedrinho colocou um copo de suco em uma jarra e em seguida ele acrescentou 4 copos de água. Suco, aquele suco concentrado, né? Depois ele decidiu acrescentar mais água até ele dobrar o volume que já havia na jarra. O volume é a quantidade de líquido que tinha lá dentro. Ao final, qual vai ser o percentual, ou seja, qual vai ser a porcentagem de suco que ainda ficou na jarra? Então, olha que interessante, vamos fazer um desenho, ó. Ele pegou a jarra e ele colocou aqui, ó, um copo de suco, vamos representar aqui, ó, um copo de suco, um C, e ele colocou 4 copos de água. Ele colocou 4 copos de água, certo? E essa daqui é a minha jarra. Olha os desenhos do Léo, que maravilha.
Então, se a gente for pensar no volume de líquido que tem aqui, ele tem um volume equivalente aqui, ó, a 5 copos, né? Porque ele colocou um copo de suco e 4 copos de água. A gente subentende que o copo que ele está usando é o mesmo, né? Se ele usou um copo americano, é um de suco e 4 de água. Se ele usou um copo de requeijão, é um de suco e 4 de água. Então, ele tem 5 copos de líquido aqui. Se ele vai depois acrescentar nessa quantidade, ele vai acrescentar mais água até dobrar o volume que já tinha aqui. Então, vamos pensar, se eu tenho 5 copos de líquido aqui, o dobro de 5 copos, vamos multiplicar por 2, significa que ele vai deixar 10 copos de líquido nessa jarra. Mas aí vamos pensar assim, que se a nossa jarra ela tinha 5 copos de líquido, mas a nossa jarra ela tinha 1 copo de suco, 4 copos de água, certo? E agora, para ficar com 10 copos de líquido, eu acrescentei mais 5, já que pulou de 5 para 10, eu acrescentei 5 copos e foi de água, não foi? Porque ele falou que acrescentou mais água. Aí eu fiquei com um volume aqui, ó, de 10 copos de líquido. Mas se a gente for pensar assim, desse volume que ele colocou aqui, ó, a gente sabe que eram 4 copos de água, agora ele acrescentou 5 copos de água. Então, se a gente for calcular a porcentagem de suco que ficou na jarra, galera, vamos pensar o quê? Ó? Porcentagem nada mais é a porcentagem do que, tá? Quando eu falo porcentagem, nada mais é do que a gente pensar numa fração de denominador 100. Se você tiver 2 de 100, são 2%. Se você tiver 3 de 100, 3 centésimos, são 3% e assim por diante. No caso do suco, a gente ficou com qual fração de suco na jarra? Pensando em fração primeiro. A gente ficou com uma parte de suco, de um total de quantas partes de líquido que a gente tem ali? De 10. Tem 10 copos de líquido e um copo é de suco. Então, tem 1/10 de líquido da jarra que é suco, certo? Então, se 1/10 da jarra é suco, se a gente for pensar que a porcentagem tem que ser uma fração de denominador 100, eu vou pensar nisso aqui, ó, frações equivalentes. Como é que eu faço uma fração que representa a mesma quantidade que 1/10, só que com numerador e denominador diferentes de 1 e 10? Frações equivalentes, lembre o seguinte, para transformar décimos em centésimos, eu teria que fazer uma multiplicação por 10. Para a fração continuar equivalente, eu tenho que multiplicar o meu numerador também por 10. Então, 1/10 vai ser equivalente a 10 centésimos. E 10 centésimos, como eu tinha falado, se é uma fração denominador 100, isso aqui representa 10%. Olha lá que legal. Por isso que, se eu fizer isso, eu vou ter uma porcentagem de suco na jarra equivalente a 10% de suco. Olha que maravilha aqui. Tá? É um probleminha bem legal, bem interessante para a gente trabalhar um pensamento de relação de proporcionalidade aqui também, né? Muito legal. Agora, pessoal, olha essa questão aqui, ó. Um tipo de questão que eles gostam bastante de colocar nas Olimpíadas também envolvem, por exemplo, valores desconhecidos, como no caso aqui são os preços dos adesivos nessa questão. Olha só, na figura nós vemos 3 cartelas com 4 adesivos e os seus respectivos preços. Então aqui ele está falando que a primeira cartela tem esses 4 adesivos aqui, por exemplo, né? E o preço dessa cartela é R$16. Aí as outras aqui muda os adesivos e o preço é 12, muda os adesivos e o preço é 10. Ele pergunta para a gente qual seria o preço da cartela abaixo que tem esses 6 adesivos aqui, ó. Se eu comprasse uma cartela com esses 6 adesivos, quanto que eu ia pagar? E aí, uma das coisas que o pessoal mais encuca é assim, Léo, como é que eu vou descobrir o valor de cada adesivo aqui? Nem sempre você precisa descobrir o valor de cada adesivo. Porque se você souber quanto custam alguns adesivos juntos, você consegue tirar algumas conclusões. Mas para isso, você tem que sempre procurar escrever uma igualdade que você saiba que é verdadeira. Para facilitar muitas vezes a escrita, em vez da gente ficar fazendo os desenhos, a gente pode criar uma legenda para ajudar a gente a pensar.
Então, por exemplo, eu posso chamar os cilindros verdes aqui, ó, de C, só para não ter que ficar fazendo desenho. Eu posso chamar as estrelinhas azuis aqui, ó, de E, de estrela, né? E para poder saber o rosinha que também é uma estrela, mas para não colocar o E de novo, vamos chamar de flor. Vamos falar que o rosinha aqui é a flor, certo? Então, olha que interessante. Se eu pegar aqui, por exemplo, essa terceira cartela aqui, ó, concordam que eu posso falar aqui dois cilindros com mais duas flores vai valer R$10? Olha lá, isso aqui eu posso falar que é verdade. Concorda comigo? Né? 2 cilindros mais duas flores custa R$10, certo? Beleza. Mas aí se a gente pensar, por exemplo, isso aqui escrito de outra forma, a gente não pode, por exemplo, agrupar aqui, ó, uma flor e um cilindro, outra flor e outro cilindro? Porque assim, se a gente pensar que os cilindros custam a mesma coisa e que as flores custam a mesma coisa, a gente pode falar que um cilindro mais uma flor custa um tanto. Um cilindro mais uma flor custa o mesmo tanto da primeira dupla que você fez aqui, porque são feitos das mesmas coisas. Então, se a gente juntar esses dois grupinhos aqui, ó, isso também está valendo R$10 para a gente, certo? Então, pensem, ó, é um número somado com o mesmo número que tem que dar R$10. Que número é esse, moçada? Que número que eu somo com ele mesmo e dá 10? É o 5. Então, percebe que isso aqui faz a gente pensar. Então, uma conclusão que a gente pode tirar aqui é de que um cilindro verde mais uma flor custa 5. Percebe que a gente pode tirar essa conclusão aqui, ó? Né? Isso na matemática também seria legal a gente falar uma coisa que eu comentei anteriormente, que assim, se você tem uma igualdade aqui, ó, você pode fazer a mesma operação dos dois lados da igualdade e ela continua verdadeira. Então, o que eu poderia ter feito aqui é o seguinte, ó, dividir por 2 um membro da igualdade, dividir por 2. Na verdade, eu estou dividindo as duas flores por 2 e os dois cilindros por 2 também. Aí, concordam que ficaria um cilindro, uma flor e 10 dividido por 2 do outro lado é 5? Aí eu tiraria essa ideia mais rápido também. Percebe? Bom, então descobri que um cilindro mais uma flor custa R$5. Olha que interessante, galera. Se a gente olhar lá para a primeira cartela agora, vamos pegar a primeira cartela aqui, ó. A primeira cartela, ela também não tem aqui, ó, um cilindro e uma flor, que a gente já sabe quanto custa. Um cilindro mais uma flor custa R$5, certo? Então, se a gente pensar nessa primeira cartela, que eu tenho um cilindro mais uma flor, e eu sei que isso aqui são R$5, certo? Aí eu tenho mais duas estrelas, e isso tudo na cartela lá custa R$16. Galera, olha que interessante. Se eu sei que R$5 mais duas estrelas é igual a R$16, vamos pensar que é assim, ó. Quanto tem do 5 para completar o 16? Quanto falta do 5 para completar o 16? Falta 11. Porque percebe que se a gente tirar 5 desse lado e tirar 5 desse lado, significa que duas estrelas vão custar R$11. Porque vocês estão vendo, se R$5 mais duas estrelas tem que completar R$16, então significa que as duas estrelas têm que valer R$11. Porque R$11 é um número que você junta com 5 e vai dar 16. É R$11. Então pensa, pessoal, se duas estrelas para a gente aqui, ó, duas estrelas custa R$11, quanto vai custar uma estrela? Duas estrelas custa R$11. Concordam que uma estrela ela vai valer a mesma coisa que metade de 11, né? Metade de 11, se a gente dividir 11 por 2, né? Isso aqui vai me dar, ó, o 2 cabe no 11 5 vezes,
vai sobrar R$1. Esse R$1, se eu for dividir para duas pessoas, uma vírgula, acrescenta um zero. 10 dividido por 2 vai dar 5. Então significa o quê? Que uma estrela ela vai custar R$ 5,50. Olha, a gente descobriu o valor de uma estrela. Percebe? Então, uma estrela para a gente, uma estrela, ela vai ter que custar R$ 5,50. Vamos guardar essa informação aqui também. Uma estrela custa R$ 5,50. Né? Olha que interessante. Aí uma outra coisa que a gente poderia pensar aqui é o seguinte, ó. Uma outra coisa que a gente poderia pensar assim, ó. Olha só. Você fala assim, olha, mas está quase feito o problema, né? Porque olha só, se a gente sabe já, ó, que se a gente sabe que uma estrela custa 5,50, eu tenho aqui, ó, 5,50, 5,50, 5,50, né? E a gente sabe, por exemplo, que se a gente descobrir, por exemplo, quanto pesa uma flor, um cilindro, a gente já consegue somar tudo aqui. Então, esse é um caminho, tá vendo? Dá para você ir tentando descobrir cada um deles. Porque se a gente trabalhar agora na cartela do meio, a gente já sabe quanto é uma flor e mais um cilindro, e a gente sabe quanto é uma estrela. Dá para a gente descobrir quanto custa, na verdade, uma flor, né? Então, percebam que dá para ir por esse caminho. No entanto, aquilo que eu falei, nem sempre a gente precisa descobrir todos os valores que a gente quer, todos os valores desconhecidos. Porque vamos lá, se a gente pensar aqui na cartela que eu quero descobrir, ó, vamos puxar ela para cá, ó, o que a gente tem ali? A gente tem uma estrela, outra estrela, outra estrela, uma flor, outra flor e um cilindro. Só que vejam bem, ó, a gente já sabe, por exemplo, olha só, vou pegar uma outra corzinha aqui para ir diferenciando o raciocínio. Vou pegar a verde. Ó, a gente já sabe que uma flor mais um cilindro, aqui de cima, custa 5. Mesmo sem saber quanto custa cada flor e cada cilindro. A gente sabe que uma flor e um cilindro é 5. A gente já sabe aqui, ó, que duas estrelas para somar com 5 e dar 16, duas estrelas tem que valer 11. Tá vendo aqui, ó? Então, se eu souber quanto é uma estrela mais uma flor, eu completei toda a adição que eu queria aqui, sem precisar saber quanto é cada um. E onde que eu posso tirar essa informação? Lá da cartela do meio. Olha lá, da cartela do meio aqui, ó. A cartela do meio, ela está falando para mim que uma estrela mais uma flor, mais um cilindro, pesa 12, custa 12. Estou falando com peso na cabeça. Custa 12. Se a gente sabe que isso aqui custa 12, percebem? Ó, a gente já sabe que uma flor mais um cilindro custa 5. Então, uma estrela mais uma flor tem que ser aqui, ó, um número que você junta com 5 e dá 12. Que número que a gente, galera, junta com 5 e dá 12? É o 7. Tá vendo lá? É o 7. Então, a gente descobriu que uma estrela mais uma flor tem que custar 7. Percebam que se eu juntar tudo aqui, ó, 11 com 7 com 5, 11 com 7 dá 18, com mais 5, 23. Olha que interessante, moçada. Então, se eu juntar todos que tem nessa cartela, eu tenho certeza que eles têm que custar R$23. E eu não precisei ir pelo caminho que a gente estava indo, que é descobrir cada uma das coisas. Então pensem sobre isso sempre. Eu não preciso saber quanto é cada uma das coisas. Basta eu saber uma relação entre essas coisas para poder descobrir qual é a igualdade no total. Percebe? Essa é uma boa dica para você não ficar fazendo muitas... Percebe que a gente tem que fazer conta com vírgula, com decimal. E eu não precisaria de nada disso se eu não fosse por esse caminho aqui, ó, mas fosse pelo caminho que a gente estava indo aqui, de descobrir a relação entre somas de dois elementos, não de cada um. Tá? É muito legal essa questão. Uma outra que vocês vão ver aqui que a gente pode usar essa mesma ideia, né? Essa mesma ideia aqui, ó, uma outra questão é essa daqui, ó. Olha só que legal.
ele fala assim, ó. O retângulo ABCD foi dividido em 9 retângulos menores, alguns deles com seus perímetros indicados na figura. Tá vendo? Então, esses valores aqui, ó, que estão aqui na figura, são os perímetros dos retângulos, certo? O que é um perímetro? Se você pegar, por exemplo, aquele retangulinho ali, ó, que está escrito 18 dentro, ó, imagina que ele tem aqui uma base, vou chamar aqui de Azinho, ó, esse tamanho aqui eu vou chamar de Azinho, esse daqui de cima é Azinho também. Vamos chamar esse de pé aqui, ó, de Bzinho, e esse de pé aqui de Bzinho também, porque é um retângulo, né? Os lados que estão opostos têm a mesma medida. O perímetro seria você falar que você está juntando os dois comprimentos, as duas larguras e o contorno todo, como se fosse uma formiguinha dando a volta na figura. Isso aqui é 18. Então, os valores ali da figura, ele fala que são os perímetros dos retângulos onde o valor está escrito dentro ali, tá? Ele fala também para a gente que o perímetro do retângulo ABCD, o ABCD é esse grandão aqui, ó. Então, ele está falando que se eu pegar o grandão aqui, ó, e fizer a volta dele toda aqui, isso tudo aqui na volta dele toda tem que ser 54 centímetros. A pergunta é, qual é o perímetro do retângulo cinza? O retângulo cinza é esse aqui, ó. Então vamos lá, apaguei aqui para a gente poder rabiscar o desenho bonitinho. Porque assim, eu posso sair enchendo de letrinhas essa figura aqui, como eu também posso usar algumas cores, né, para representar o que eu quero. Então, por exemplo, se a gente usar um azul aqui, ó, lembrando que eu quero saber o contorno desse retângulo cinza, né? Essa cor azul, essa varetinha azul, é a mesma que vai ter aqui, é a mesma que vai ter aqui, é a mesma que vai ter aqui. Porque são todos retângulos com os lados de frente um para o outro aqui com o mesmo tamanho, né? Aí se a gente pegar agora uma canetinha verde, ó, essa vareta verde aqui, ó, tá vendo? É a mesma que eu vou ter aqui desse lado, é a mesma que eu vou ter aqui embaixo. Tá vendo do lado? É a mesma que eu vou ter aqui em cima também. Certo? Então, olha que interessante, né? Se a gente pegar aqui, somar duas varetas verdes e duas azuis, é o que a gente quer. É o contorno, o perímetro do retângulo cinza. Tá? Aí, veja só. Se a gente usar algumas outras coresinhas aqui, por exemplo, cor de rosa aqui, ó, essa vareta rosa aqui é a mesma que a gente vai ter aqui, é a mesma que a gente vai ter aqui, é a mesma que a gente vai ter aqui. Certo? Tá aqui, ó. Bom, se a gente usar também aqui, ó, uma outra corzinha, uma corzinha amarela, essa vareta amarela é a mesma que a gente tem aqui, é a mesma que a gente tem aqui, é a mesma que a gente vai ter aqui embaixo. Certo? Só para completar mais algumas coresinhas aqui, ó. Essa vareta laranja aqui, ó, a gente vai ter aqui também e aqui também. Certo? E por último, essa roxinha aqui, ó, a gente vai ter aqui, a gente vai ter aqui, a gente vai ter aqui a mesma roxinha e aqui também. Então, olha que legal, a gente pode encher assim de cores, né? Mas a gente mais fácil escrever também usando algumas letrinhas aqui. Mas o mais importante é a gente observar o seguinte, ó. Se a gente contornar o quadradão, o retangulão todo aqui, o ABCD, essa volta toda dele aqui, ó, a gente já sabe que ela tem que ser um perímetro igual a 54 centímetros. Só que a gente percebe que nessa voltona toda vão aparecer as varetas da mesma cor que a gente já sabe nas varetinhas de dentro, né? Então, olha que interessante, ó. Se a gente pegar, por exemplo, o retângulo que tem 18 centímetros aqui, a gente está falando o quê, ó? Que duas varetinhas rosas mais duas varetinhas azuis, tá vendo? Completam 18.
Tá vendo lá? 2 varetinhas rosas e 2 varetinhas azuis. Só que se a gente olha no retangulão todo, vamos escrever aqui do ABCD, ó. Para a gente dar a volta no retangulão todo aqui, a gente percebe que vai aparecer isso também. Ó. Vai aparecer aqui, ó, 2 rosas, ó, 2 rosas, tá vendo? E vai aparecer 2 azuis, ó. Ó, uma azul desse lado, ó lá. E vai aparecer uma azul desse lado. Ó lá. Entendeu? Se a gente pegar, e a gente sabe que juntando essas 4 varetinhas aqui, ó, vai dar 18. Se a gente pegar agora o 16, que a gente conhece aqui, ó, a gente sabe que o 16 ali, ó, são 2 varetinhas laranjas mais 2 varetinhas verdes, que vai dar 16. E no retangulão grande vai aparecer aqui de novo, ó, 2 varetinhas verdes, tá vendo aqui, ó, no retangulão? E vão aparecer também 2 varetinhas laranjas, ó, aqui e aqui, certo? Que a gente sabe que juntando isso dá 16. Aí se a gente pegar agora o que tem 14 aqui, ó, o que tem 14 são o quê? Ó? São 2 varetinhas azuis mais 2 varetinhas amarelas, que tem que dar 14. E no retangulão grande, ó, vai aparecer, ó, 2 varetinhas amarelas aqui também, certo? Só que as azuis a gente já usou. Então, percebe que essas 2 azuis aqui, ó, elas estão a mais, certo? Então, vamos lembrar aqui, ó, que tem 2 varetinhas azuis que estão a mais aqui, que estão sobrando na brincadeira. Tá? Ô, louco. Tem 2 varetinhas azuis que estão sobrando na brincadeira. Beleza. Agora, pegando aqui, ó, essa varetinha aqui, esse retângulo de 26. São 2 varetinhas verdes, mais 2 varetinhas roxas, tá vendo? Que tem que dar 26. E percebe que no contorno do retangulão grande aparece, ó, 2 varetinhas roxas aqui, tá vendo? Só que as 2 varetinhas verdes a gente já usou também. Então a gente já completou, tá vendo? A volta toda com as varetinhas que a gente tem. Então significa que essas 2 varetinhas verdes aqui, elas também estão sobrando. Então percebem, se a gente juntar todas essas varetinhas que a gente estava juntando aqui, ó, elas teriam que dar um total de 18 mais 16 mais 14 mais 26. Que daria aqui, ó, 10, 18, com mais 6, 24, vão 2, 2, 3, 4, 5, 7, 74 centímetros. Juntando tudo isso aqui daria 74 centímetros. Mas quando a gente juntou tudo isso aqui, vocês concordam que a gente juntou 2 coisas a mais, ó, que já tinham aparecido, né? Então significa o quê? Juntando tudo isso aqui, teria que dar 54. Mas a gente está vendo que para dar 54, está dando uma diferença a mais aqui de quanto? Ó? Era para dar 54, mas está dando 74. Então essa diferencinha que está aparecendo aqui é uma diferencinha de 20 centímetros. E essa diferencinha de 20 centímetros, ela não está sendo exatamente pelas 2 verdes que estão sobrando, mais as 2 azuis que estão sobrando, que estão dando essa diferencinha de 20 centímetros na minha conta aqui? Exatamente por quê? Porque são essas daqui do retângulo que a gente quer, tá vendo? São 2 azuis e mais 2 verdes. Então a gente descobriu que 2 azuis mais 2 verdes, que é exatamente o perímetro que a gente queria, vale 20. Então, por isso que a alternativa aqui do perímetro do retângulo cinza é 20 centímetros. Não é legal essa questão? Não é bonitinha? Né? Eu gostei muito dela aqui. Né? Muito, muito, muito. Agora, vejam mais uma questão legal. Essa daqui, ó. É uma questão de média, mas tem um raciocínio interessante para a gente pensar. Costuma aparecer em algumas provas também. Professor Elisa aplicou uma prova para 5 alunos. A nota de um deles foi 8. E a média das notas dos outros 4 alunos foi 7.
Lembrando o que é uma média para a gente, né? Uma média significa um valor que, se todo mundo tirasse a mesma nota, seria aquele valor que é o valor da média. É tipo assim, ó, se eu falar assim, ó, eu tenho 3 alunos. Um tirou 4, um tirou 6, certo? E outro tirou, sei lá, 5. Se a gente juntar essas notas aqui, ó, daria 15, certo? Se a gente faz a média, que é o que a média aritmética simples, ó, somar as 3 notas e dividir por 3, 15 dividido por 3 daria 5. O que representa essa média 5? Essa média 5 representa o seguinte, que o 4 estava 1 abaixo da média, que é 5. O 6 estava 1 acima da média. E o 5 estava na média. Percebe que o 5 representa como se todos tivessem tirado 5. Se tivesse sido 5 mais 5 mais 5, o total também não seria 15? Certo? O total também seria 15. Então, o valor da média é o valor capaz de substituir os outros valores como se todos tivessem tirado a mesma nota. A média é uma tendência central dos valores, por quê? Porque é que eu falei, o 5 está igual, o 6 está 1 acima, mas o 4 está 1 abaixo. A média está equilibrando esses valores, né? Então, quando a gente pensa que assim, ó, eu tinha 4 alunos aqui, ó, vamos chamar aqui de aluno 1, aluno 2, aluno 3 e aluno 4. Se eu juntar os 4 alunos, ele está falando, se eu juntar os 4 alunos aqui, ó, ele está falando que a média das notas foi 7, significa que se eu somar as 4 notas e dividir por 4, isso aqui estaria dando uma média 7. Mas percebam, pessoal, que número que eu divido por 4 e dá 7? Que número que eu divido por 4 e dá 7? Não é exatamente 28? Então, significa que somando esses 4 alunos aqui, ó, isso aqui teria que dar 28. Então, olha só, quando a gente vai fazer a média de 5 alunos, contando, por exemplo, com o aluno 5 aqui, ó, vamos supor que é esse aqui, então, a média dos 5 alunos seria o quê? Seria somar o aluno 1, o aluno 2, a nota do aluno 3, o aluno 4 e o aluno 5. Eu vou dividir as notas por 5 e eu quero saber quanto vai dar. Só que a gente já sabe, ó, que o aluno 5, que a gente incluiu agora, ele tirou uma nota 8, que estava escrito lá, tá vendo? E a gente sabe que a soma das notas dos outros 4 alunos aqui, ó, ela tem que dar 28, ó. Porque 28 para a gente era o número que dividido por 4 dava uma média 7. Então significa que esses 4 juntos aqui, ó, teriam que somar 28. Eles continuam aparecendo aqui, ó. Então os 4 juntos têm que somar 28. Então significa que 28 mais o aluno que entrou agora, que é 8, dividido por 5 é o valor da nossa média. 28 mais 8, isso aqui dá 36. E aí eu tenho que dividir o 36 por 5. 36 dividido por 5, olha lá como a gente divide, ó. O 5 cabe no 36 7 vezes, que dá 35 e sobra 1. Se eu quiser continuar a conta, eu acrescento uma vírgula e troco uma unidade por 10 décimos. 10 dividido por 5 vai dar 2 décimos para cada um. Então, a nossa média passa a ser 7,2. Olha que interessante essa questão também, né? Como a gente interpreta ela, tá? E para fechar, essa outra questãozinha aqui de OBMAP que eu achei bem legal, que trabalha com sequências, né? Sequências e regularidades, que também é um dos raciocínios que auxilia, né, no aprendizado da álgebra. Então, olha que interessante. Ele fala assim, ó, a Janaína faz torres com cartões, seguindo o padrão da figura. A primeira torre ela foi feita com 2 cartões. Olha lá, a primeira torre tem 2 cartões. A segunda torre tem 7. A terceira torre tem 15 cartões e assim por diante. Quantos cartões ela deverá acrescentar à 10ª torre para obter a 11ª? Então, ela quer saber assim, ó, quando eu chegar aqui, ó, na torre 10, quantos cartões que eu vou ter que acrescentar na quantidade que eu tenho aqui
para que eu tenha a quantidade da 11ª, da torre 11. Ai, meu Deus, escorregou tudo aqui. Da torre 11. Então, como é que a gente vai raciocinar isso, moçada? Na verdade, interessante nessas questões é a gente pensar assim, o que mudou de uma figura para outra? Né? Vamos analisar não só a quantidade, mas as figuras. Né? Então, olha que interessante. Se a gente olhar para as figuras, ó, a torre 2, ela continua tendo a mesma figura aqui, ó, da torre 1, que era essa daqui. Só que o que ela fez? Ela acrescentou, ó, 2 cartas na lateral, aqui para fechar de pé, tá vendo? 2 cartas na lateral e ela fechou um retângulo aqui no meio, ó, com 3 cartas. Tá vendo que tem um triângulo, na verdade, aqui no meio, com 3 cartas. Certo? Se a gente olhar agora para a figura 3, eu tenho que ficar observando para descobrir essas relações. Então, olha a figura 3. Ó. A figura 3, ela vai ter aqui para a gente, ó, a mesma figura que eu tinha na figura 2. Tá vendo aqui? Ó, figura 2, aparecendo aqui em cima de novo. Só que ela acrescentou 2 cartas aqui na lateral. E aí ela fechou quantos triângulos aqui no meio? Ó? Ela fechou, ó, 2 triângulos de cartas aqui no meio. Então, a gente começa a ter um raciocínio que é o seguinte. Olha só. Tá? Se a gente for pensar da torre 1 para a torre 2, o que acrescentou aqui? Ó? Acrescentou 2 cartinhas na lateral e mais uma vezes 3 cartinhas, que são o triângulo amarelo, que forma o triângulo amarelo aqui do meio. A torre 3, o que aconteceu aqui? Ó? Ela acrescentou 2 cartinhas na lateral de novo e mais 2 triângulos de 3 cartinhas aqui no meio. Aí você já começa a descobrir um padrão, tá vendo? Você já começa a descobrir um padrão que é o seguinte, ó. Você percebe que tá sempre acrescentando 2 cartinhas na lateral para ela parar de pé assim a casinha e tá colocando 3 cartinhas que formam um triângulo uma certa quantidade de vezes. E aí eu tento relacionar essa quantidade de triângulos que eu estou fazendo ali no meio com o número da torre que eu tenho. Tá vendo que na torre 2 eu acrescento um triângulo no meio de 3 cartinhas? Na torre 3 eu acrescento 2 triângulos no meio de 3 cartinhas. Percebe? Então aí quando você começa a descobrir um padrão, você precisa ver se esse padrão ele ia se manter. Percebem que se a gente fosse fazer a figura 4, vamos imaginar a torre 4. A torre 4 ela ficaria com a mesma figura da torre 3. Vou até ver se eu consigo copiar a torre 3 aqui, ó. Não consegui copiar. Vamos imaginar o desenho dela aqui, ó. A torre 4 seria a mesma figura da torre 3. Tá vendo aqui, ó? Só que a gente ia acrescentar 2 cartinhas na lateral aqui, para ela parar em pé aqui. E a gente ia ter que colocar aqui embaixo, ó, 3 triângulos aqui, ó, para ela parar de pé. Então, vê se o nosso padrão continua. Na torre 4, quanto que eu teria acrescentado aqui? Eu teria acrescentado 2 cartinhas na lateral e mais 3 vezes 3 cartinhas, 3 triângulos no meio. Perceba que o 3 tem a ver 1 a menos do que o número da torre de novo. Ó. Igual aqui tinha 1 a menos que o número da torre, 1 a menos que o número da torre. Então, significa que da torre 10 para a torre 11, eu não preciso ficar fazendo todas as quantidades de cartinhas, tá vendo? Para chegar até lá. Eu sei que vai acrescentar quanto? Vai acrescentar 2 cartinhas na lateral e mais o número de triângulos 1 a menos do que o número da torre, ou seja, 10 triângulos com 3 cartinhas em cada um. Então, significa que eu vou ter acrescentado 3 vezes 10, 30, com mais 2, eu vou ter acrescentado aqui, ó, mais 32 cartinhas na torre da figura anterior.
certo? Então a resposta alternativa C de casa. É linda a matemática, né, galera? Se você gostou, deixa um like aí, comenta aí o que você achou do vídeo, ficou bem bacana. Abraço, até a próxima.